Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo das orações subordinadas. Mas agora nós não vamos ver mais as orações subordinadas substantivas. Agora a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Lembram que lá no comecinho, quando eu falei de orações subordinadas, eu citei que elas funcionam como adjetivo? O adjetivo, então, gente, ele serve para quê? Para caracterizar. Tomem cuidado, porque muitos de vocês falam que ele serve para trazer qualidades. Mas se eu falo que fulano é chato, eu estou trazendo qualidade? Não. Então, por isso a importância de entender. Adjetivo, então, traz características. Podem ser boas, ruins ou então, tanto faz, neutras. Mas o importante é vocês lembrarem que sempre eu vou tratar de características. Então, vamos entender como que funcionam, então, essas orações subordinadas adjetivas. Então, gente, elas são aquelas que vão se associar a um nome da oração principal. Elas desempenham a função sintática própria do adjetivo. São introduzidas por pronome relativo. Então vamos entender nessa oração aqui como que isso funciona. O Brasil é um país que valoriza pouco sua cultura. Quem que valoriza pouco a sua cultura? Quem que é caracterizado por isso? País. Então esse nome aqui, esse substantivo, é o que essa segunda oração aqui está se relacionando. Pode ser, gente, com o adjetivo, com o substantivo anterior. No segundo exemplo, o homem, que é um ser racional, deve preservar seu planeta. Então, quem que é um ser racional? O homem. Então, aqui eu estou relacionando ao substantivo homem. Gente, lembrando, nós temos, então, sempre os adjetivos ligados a substantivos. Então, aqui, gente, nas orações subordinadas adjetivas, não poderia ser diferente. Então, novamente, elas estão ligadas a um substantivo específico da oração principal. Então, elas vão caracterizar isso. Então, gente, as orações orações subordinadas adjetivas, elas podem restringir ou não a extensão do significado de um substantivo. Vamos observar aqui. Olhou para a neve branca e sorriu. Por que não é restritivo? Porque, gente, todo mundo sabe que a neve é branca. Então, por isso que ele não está restringindo. Diferentemente do que nós temos no segundo exemplo. Olhou para o vinho francês e sorriu. Aqui, gente, eu estou restringindo, porque não é todo vinho que é francês. Eu posso ter diferentes vinhos, de diferentes nacionalidades. Então, quando eu trago uma característica que é explícita, a gente, então, considera que ele não restringe. Agora, quando eu trago uma característica que está especificando, então eu falo que está restringindo. Então, gente, é o que acontece ali. Neve branca não restringe, porque a neve ela é branca. É uma característica que nós sabemos. Agora, o vinho, ele não precisa ser necessariamente francês, ele pode ser italiano, por exemplo. Então, eu não estou restringindo aqui. Então, gente, nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. Nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. Então, por isso que a gente viu anteriormente essa questão de restringe ou não restringe. Se restringe, eu tenho uma oração subordinada restritiva. Se eu não estou restringindo, então eu tenho uma oração subordinada explicativa. Mas a gente vai entender melhor como isso funciona agora. Então, nós temos aqui a oração subordinada adjetiva restritiva. Ela restringe a extensão do nome a que se refere, ou seja, particulariza aquele nome dentro do conjunto. Então, nós temos aqui, por exemplo, os trabalhadores que têm carteira assinada estão preocupados com seus empregos. Então, gente, aqui eu tenho o pronome relativo que. Só relembrando, gente, o pronome relativo é para evitar a repetição de um termo. Então, aqui, quem que tem carteira assinada?
Os trabalhadores. Então, essa oração aqui está restringindo, não são todos os trabalhadores, são aqueles que possuem carteira assinada. Então, essa parte da oração que tem carteira assinada é uma oração subordinada adjetiva restritiva, justamente porque está restringindo o significado. Aí a oração principal, gente, é todo o restante que sobrou. Os trabalhadores estão preocupados com seus empregos. Então aqui, gente, nós percebemos que sempre essa oração adjetiva vai estar relacionada a um substantivo específico, então, ali dentro dessa oração. Neste caso aqui, que tem carteira assinada, eu estou restringindo, eu não estou falando de todos os trabalhadores. Eu estou restringindo, então, aos trabalhadores que possuem carteira assinada. Então, tomem cuidado com isso. Não é algo que está explicando, eu estou restringindo, deixando um grupo menor. Então, a gente tem aqui, por exemplo, procura-se funcionários cuja capacidade de raciocínio seja alta. Gente, cuja aqui também é um pronome relativo, tá bom? E a gente já viu isso anteriormente. Então, cuja capacidade de raciocínio seja alta, não está caracterizando funcionários? Sim. Então, cuja capacidade de raciocínio seja alta é a nossa oração subordinada adjetiva restritiva, porque é um tipo específico, eu estou restringindo a esses funcionários de capacidade de raciocínio alta. E procure-se funcionários, então, é a nossa oração principal. Então aqui, gente, novamente, eu vou pela questão semântica, ou seja, pelo significado dessa oração. Logo, gente, aqui, então, cuja capacidade de raciocínio seja alta, eu estou restringindo a funcionários específicos. Não são a todos, são a alguns funcionários específicos. Aí nós temos a oração subordinada adjetiva explicativa. Por exemplo, aqui, o petróleo, que está cada vez mais raro, teve aumento internacional ontem. Então, gente, que está cada vez mais raro já chama a minha atenção porque ele está entre vírgulas. Então, eu já percebo, será que é uma informação que realmente é necessária ali? Por quê, gente? Essa oração subordinada explicativa, nós podemos dizer que ela funciona como um aposto explicativo. Então, por isso que ela sempre vai estar separada por vírgulas. E nesse caso aqui, gente, que está cada vez mais raro, está relacionado ao substantivo petróleo. Então, por isso, gente, aqui eu tenho relacionado também a um substantivo. Então, o que está cada vez mais raro é a nossa oração subordinada adjetiva restritiva e o petróleo teve um aumento internacional ontem, é a nossa oração principal. Continuando, então, com as orações explicativas, nós temos a razão que é intrínseca ao homem organiza a sociedade. Então, a gente tem ali como oração subordinada adjetiva que é intrínseca ao homem. A gente pode perceber que nas explicativas é mais fácil da gente saber exatamente qual é a oração por conta das vírgulas. Então, eu sei que ela é restritiva, que ela é explicativa. Aí, gente, eu tenho aqui a razão organiza a sociedade. Essa, então, é a nossa oração principal. Só que também, gente, relacionado a isso, nós temos a questão da pontuação das orações subordinadas adjetivas. Elas são separadas, gente, da oração principal por pontuação. Então, nas explicativas fica: os leitores de Machado de Assis, vírgula, que adoram ironia, vírgula, estão felizes com esta publicação. Agora, a restritiva eu tenho como: os leitores de Machado de Assis que conhecem esta nova publicação estão felizes. Então, gente, sempre que eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai estar isolada por vírgulas. Agora, se eu não tiver esse isolamento por vírgulas, eu sei que ela é restritiva. E também, gente, nós temos, então, as orações reduzidas, que podem ser, então, de particípio, gerúndio e infinitivo, como nós já vimos.
nós temos aqui: os livros comprados por mim são estrangeiros. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu não possuo vírgulas, reduzida de particípio, porque o verbo aqui, ó, comprados, ado, então, a sua terminação. No segundo exemplo, o homem, andando com uma perna só, foi internado ontem no hospital. Opa, já me chamou a atenção aqui que eu tenho as vírgulas, então eu sei que ela é explicativa, então é uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio, porque eu tenho andando, ando então a sua terminação. A mulher, a correr, gritava desesperada o nome da filha. Novamente, gente, eu tenho aqui as vírgulas, então eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo, porque o verbo é terminado em ER. Bom, gente, então vimos mais um tipo de oração subordinada, que são as adjetivas, que então vão caracterizar algum substantivo da oração principal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!